Vamos começar contando a história do TL 1600, um carro que nasceu com a pretensão de ser o primo chique do Fusca, mas acabou virando aquele parente meio constrangedor que todo mundo prefere esquecer que existe, porque no início da década de 70 a Volkswagen decidiu apostar em algo novo, mas que não era tão novo assim. Tipo aquele amigo que muda de corte de cabelo, mas continua careca. E o TL 1600 surgiu como uma tentativa meio desesperada da marca de oferecer ao público brasileiro uma alternativa. Mais requintada ao já consagrado Fusca, era o tour de luxo, como sugeria o nome pomposo, carregando nas costas toda a expectativa de quem quer subir na vida, mas não sabe muito bem como. O TL tinha um visual realmente diferente para os padrões da época. Seu estilo fastback meio esportivo conferia um ar mais moderno ao modelo, com aquelas linhas arredondadas que eram bonitas de se ver e uma proposta levemente mais ousada que a simplicidade franciscana dos carros tradicionais da Volkswagen. Por dentro, o acabamento oferecia alguns refinamentos legais, como painel com mostradores circulares que pareciam de carro europeu de verdade e um espaço interno que prometia mais conforto para quem estava cansado de se contorcer igual Yogi para entrar no Fusca. Mas tudo isso, no fundo, era apenas uma tentativa de maquiar um projeto cujas raízes estavam mais fincadas na década anterior que pé de mandioca em terreno baldio. Aí chegou 1971 e alguém na Volkswagen teve uma ideia que parecia genial na teoria, mas que na prática virou tragédia. O modelo passou por uma restilização e ganhou uma frente nova com faróis inclinados que lhe rendeu o apelido carinhoso, ou nem tanto assim, de cabeça de bagre. E olha que bagre é um peixe simpático, mas quando você chama um carro de cabeça de bagre, não é exatamente um elogio. A ideia era renovar o visual, atrair um público mais jovem e exigente que estava de saco cheio dos mesmos desenhos de sempre. Mas o efeito foi completamente o contrário do esperado. A nova frente dividiu opiniões como discussão de futebol em boteco e o carro não conseguiu nem de longe o desempenho esperado nas vendas. Continuou patinando no mercado igual carro em ladeira molhada. A mecânica continuava exatamente a mesma de sempre, com um motor de 1.600 cilindradas, entregando um desempenho mais tímido que adolescente no primeiro encontro, principalmente para um carro que era consideravelmente mais pesado que o Fusca tradicional. Na estrada faltava fôlego para tudo. Nas subidas, o esforço do motor era mais evidente que barriga de chope em carnaval. E para completar o drama todo, o consumo era considerado alto demais para os padrões da época, o que afastava ainda mais os consumidores que já estavam meio desconfiados com a cara de bagre do coitado. Enquanto isso, os concorrentes começavam a se mexer de verdade e mostrar que tinham entendido o recado do mercado. A própria Volkswagen preparava novidades bem mais alinhadas com o gosto do consumidor moderno, como o Passat, que chegou mandando ver com tração dianteira, refrigeração líquida e um projeto mais atualizado que vinha direto da matriz alemã. Era o futuro batendo na porta, enquanto o TL ficou parecendo um eco melancólico do passado, daqueles que insistem em tocar música dos anos 60 numa festa de jovens. Quando finalmente saiu de linha em 1976, praticamente ninguém derramou uma lágrima de saudade. Não era um carro ruim tecnicamente falando, mas simplesmente não conseguiu entregar aquilo que prometia no papel. Foi uma tentativa meio atrapalhada de modernização feita com peças e ideias de uma geração anterior, como tentar fazer rock and roll com vitrola. E o tempo não perdoou nem um pouquinho essa estação em evoluir de verdade. Hoje, para quem tem a sorte de observar um TL bem conservado pelas ruas ou em encontros de carros antigos, é impossível não sentir um certo carinho nostálgico meio melancólico. Ele representa uma época em que a indústria automobilística brasileira buscava seu próprio caminho meio às cegas, testando formatos e fórmulas sem saber direito se ia dar certo. O TL 1600 foi uma dessas apostas meio corajosas, meio desesperadas, que não se tornou ícone, mas faz parte da nossa história automotiva. E como? Toda história que se preza merece ser contada com o devido respeito e uma pitada generosa de saudade. Agora vamos falar da Brasília. Um carro que tinha tudo para ser orgulho nacional,
sobre 4 rodas, mas acabou sendo mais um exemplo de como não se deve ficar parado no tempo esperando que o mundo pare junto, quando a Brasília começou a circular pelas ruas brasileiras em 1974. Logo despertou a atenção de um país que até então tinha menos opções de carro popular que cardápio de lanchonete de rodoviária. Seu nome inspirado na capital federal carregava toda a ideia de um Brasil moderno e em crescimento. Era um carro que de certa forma representava o espírito otimista do seu tempo, robusto como brasileiro trabalhador, prático como gambiarra que funciona e confiável como promessa de vovó. A proposta era simples, mas certeira como o chute de Pelé. Unir o que havia de mais conhecido e testado na engenharia tradicional da Volkswagen com uma carroceria de linhas retas, janelas amplas que davam sensação de espaço e um visual mais atual que o do tradicional Fusca, que já estava ficando meio datado para os padrões da época. Por muitos anos a Brasília foi companheira fiel de famílias inteiras, taxistas que rodavam o Brasil de norte a sul, professores que precisavam de economia, comerciantes que carregavam tralha para todo lado e motoristas do dia a dia que só queriam um carro que funcionasse sem dar dor de cabeça. Ela não era um carro que se destacava por luxo exagerado ou desempenho de fazer inveja aos esportivos, mas sua mecânica era mais fácil de manter que planta suculenta. O custo-benefício era razoável para os padrões brasileiros e a durabilidade conquistava confiança de quem precisava de um veículo confiável para trabalhar e sustentar a família. A disposição interna também agradava bastante, oferecendo uma cabine relativamente espaçosa para os padrões da época e um porta-malas que, embora não fosse gigantesco, dava conta do básico sem drama. Era, em resumo, um carro que servia muito bem ao propósito de transportar pessoas e cargas modestas com economia e resistência, exatamente o que o brasileiro médio precisava naqueles tempos de vacas mais ou menos magras. Mas aí que está. O tempo passou correndo como água de enchente, com ele vieram novas exigências que a Brasília não estava preparada para atender. A indústria automotiva mundial começava a se transformar rapidamente e o consumidor brasileiro não queria mais apenas um carro resistente que não quebrava. Ele queria conforto de verdade, desempenho que emocionasse e inovações tecnológicas que fizessem diferença no dia a dia. A Brasília, que manteve teimosamente a mecânica traseira com refrigeração a ar e poucas mudanças significativas no visual, ao longo de praticamente uma década inteira, começou a parecer mais ultrapassada que fita cassete na era do Spotify. A evolução tecnológica de outras marcas nacionais e o avanço consistente de montadoras estrangeiras que chegavam com tudo escancararam de uma vez por todas a estagnação preocupante do projeto da Volkswagen, que parecia ter adormecido no ponto. Quando o Gol foi finalmente apresentado ao mercado no início dos anos 80 com motor dianteiro, refrigeração líquida nas versões posteriores, uma proposta bem mais jovem e esportiva, ficou cristalino que o futuro da indústria automotiva apontava para um caminho completamente diferente daquele que a Brasília insistia em seguir. Mesmo com algumas tentativas meio desesperadas de renovação visual, que foram feitas ao longo do tempo, era mais que evidente que a plataforma já não conseguia mais acompanhar as novas demandas de um consumidor que tinha evoluído e se tornado mais exigente. O carro que um dia simbolizou inovação e modernidade passou gradualmente a ser visto como um produto do passado, meio preso a uma concepção técnica e estética que simplesmente não se encaixava mais na realidade dos anos 80. Quando tudo mudava rapidamente e quem não acompanhava ficava para trás comendo poeira. No Brasil, a produção da Brasília foi finalmente encerrada em 1982, depois de uma carreira de 9 anos que teve momentos de glória, mas também períodos de declínio. Durante esse tempo foram fabricadas centenas de milhares de unidades, número que demonstra claramente o impacto significativo que ela teve durante sua fase áurea. Mas a verdade nua e crua é que nos últimos anos de vida comercial, a Brasília já caminhava com dificuldade entre os concorrentes, meio mancando como jogador machucado que insiste em continuar no jogo. A falta de modernizações profundas e necessárias,
O desempenho cada vez mais limitado diante da concorrência e a ergonomia que começava a parecer antiquada contribuíram decisivamente para que o modelo deixasse de ser uma escolha desejada pelos consumidores, que tinham à disposição opções mais modernas, atrativas pelo mesmo preço ou até mais baratas. O declínio da Volkswagen, quando a tradição virou teimosia. Durante os conturbados anos 80, a indústria automobilística brasileira passou por transformações mais significativas que a adolescente em crise de identidade, a chegada de novas tecnologias vindas do exterior, o surgimento de um consumidor nacional mais exigente e informado, e a pressão crescente da concorrência fizeram com que montadoras que antes dominavam o mercado brasileiro com folga precisassem urgentemente repensar sua estratégia. Socorrer o risco de ficar para trás definitivamente. A Volkswagen, que até então era considerada quase uma instituição nacional sobre 4 rodas, tipo Pelé do futebol ou Xuxa da televisão, sentiu na pele o peso incômodo de suas próprias decisões ou principalmente da falta delas, porque às vezes não fazer nada é pior que fazer errado. O TL 1600 a Brasília, que em diferentes momentos históricos foram apostas importantes da marca alemã no mercado brasileiro, se tornaram com o passar inexorável do tempo símbolos meio constrangedores de uma insistência teimosa em soluções tradicionais que já não funcionavam mais. A Volkswagen relutou em se afastar da fórmula consagrada do Fusca por mais tempo do que deveria, apostando em variações e adaptações de um mesmo conceito básico, como quem insiste em usar a mesma receita de bolo, esperando sabores diferentes. Enquanto isso, marcas concorrentes como a Fiat chegavam mandando ver e lançavam modelos revolucionários com tração dianteira, motores significativamente mais eficientes e um visual completamente alinhado com as tendências europeias, que eram o que havia de mais moderno no mundo. A General Motors também não ficou parada e com sua linha Chevette e posteriormente o Monza se firmava com uma proposta bem mais moderna, tanto em termos de mecânica quanto de acabamento e design, deixando a Volkswagen parecendo aquela pessoa que insiste em usar roupa dos anos 70 numa festa dos anos 80. Essa demora inexplicável em acompanhar o ritmo acelerado do mercado acabou manchando seriamente a imagem da Volkswagen, que passou a ser vista por muitos consumidores como uma montadora engessada e conservadora, que insistia teimosamente em tecnologias completamente ultrapassadas enquanto todo mundo evoluía ao seu redor. A confiança do público brasileiro começou a oscilar perigosamente, ainda que o nome Volkswagen continuasse relativamente forte graças ao legado histórico de confiabilidade, robustez construído ao longo de décadas. Havia um sentimento crescente e inegável de que a marca estava ficando para trás como um corredor cansado numa maratona. Os consumidores brasileiros buscavam cada vez mais carros silenciosos que não fizessem barulho de trator, confortáveis de verdade e com desempenho mais ágil e responsivo, características que os tradicionais motores traseiros refrigerados simplesmente não conseguiam entregar de forma satisfatória. Era como tentar ganhar corrida de Fórmula 1 com um charrete. Tecnicamente possível, mas praticamente impossível. Essa resistência turrona às mudanças necessárias deixou espaço livre para que a concorrência esperta conquistasse uma fatia importante do mercado nacional, especialmente entre os jovens motoristas que queriam algo mais moderno e as famílias em busca de um carro mais adaptado às necessidades urbanas que surgiam com o crescimento das cidades brasileiras. A ressurreição, quando a Volkswagen finalmente acordou. Na segunda metade da década de 80, depois de levar umas pancadas dolorosas do mercado, a Volkswagen finalmente percebeu que já não bastava mais ter apenas tradição e nome bonito, era preciso evoluir de verdade ou morrer tentando. O mercado automotivo brasileiro estava em plena e acelerada transformação e os consumidores deixavam cada vez mais claro, através de suas escolhas, que queriam carros eficientes, confortáveis e genuinamente modernos, a marca que havia se acomodado perigosamente. Soluções repetidas em plataformas envelhecidas como vinho que azedou, finalmente deu um passo corajoso à frente, e esse passo foi dado com toda a firmeza e determinação de quem não quer mais errar.
O primeiro sinal claro de que algo realmente estava mudando para melhor veio com o lançamento do Gol em 1980. O modelo foi desenvolvido especificamente para o mercado brasileiro, pensando no que o consumidor tupiniquim realmente queria, com um design mais anguloso e moderno, tração dianteira que era o futuro da indústria e com o tempo motorização mais potente e eficiente. Ao longo dos anos seguintes, ele foi ganhando atualizações constantes que o tornaram progressivamente mais competitivo e aos poucos conquistou não apenas o mercado, mas o coração apaixonado do país inteiro. Em 1987, aconteceu o que muitos consideraram um milagre da indústria nacional. O Gol passou a ser oficialmente o carro mais vendido do Brasil, um título que manteve orgulhosamente por incríveis 27 anos consecutivos, um recorde que dificilmente será quebrado por qualquer outro modelo. Ele era robusto o suficiente para aguentar o tranco do uso diário brasileiro, econômico na medida certa para não quebrar o orçamento familiar e fácil de manter sem precisar de especialista, um verdadeiro e legítimo campeão absoluto de custo-benefício que todo mundo podia ter. Outro destaque importantíssimo dessa fase de renascimento foi Santana, um carro voltado para um público mais exigente e com poder aquisitivo maior que buscava conforto real e requinte de verdade, com suspensão mais macia que cama de hotel 5 estrelas, interior espaçoso como sala de casa grande e motores mais fortes e refinados. O Santana oferecia uma experiência de direção muito superior àquela dos antigos projetos da marca. Era prova viva e concreta de que a Volkswagen finalmente estava atenta às mudanças do mercado, disposta a se reinventar completamente. A imagem da marca, que antes era marcada pela teimosia irritante em não mudar nunca, passou gradualmente a refletir modernidade e inovação de verdade. Se colocarmos lado a lado o Gol e o Santana daquela época dourada, levando em conta exclusivamente o custo-benefício, o Gol certamente levava vantagem disparada. Ele era mais acessível para o bolso do brasileiro médio, mais fácil e barato de manter sem surpresas desagradáveis, atendia perfeitamente às necessidades da grande maioria dos consumidores nacionais. Já o Santana se destacava principalmente por sua sofisticação e refinamento, mas com um custo de manutenção e aquisição inevitavelmente mais elevado. Para quem precisava de um carro para o dia a dia prático e confiável sem frescura, o Gol era definitivamente a escolha mais lógica e inteligente. Para quem queria algo mais confortável, com presença marcante e desempenho superior, o Santana brilhava intensamente e fazia bonito em qualquer lugar. A virada espetacular da Volkswagen na década de 80 não foi apenas uma simples mudança de produtos no catálogo, mas uma transformação completa e profunda de mentalidade empresarial. A companhia finalmente compreendeu que o futuro dependia fundamentalmente da capacidade de ouvir o consumidor com atenção, investir pesadamente em engenharia local adaptada à realidade brasileira e apostar em projetos que conversassem diretamente com as necessidades reais do país. Foi exatamente essa lição valiosa que garantiu à marca um novo fôlego poderoso e reconduziu a Volkswagen triunfante ao topo absoluto do mercado nacional, provando que nunca é tarde demais para evoluir quando se tem humildade para reconhecer os erros e coragem para mudar de rumo. Curiosamente, hoje em dia tanto o TL 1600 quanto a Brasília ganham uma sobrevida inesperada como peças cobiçadas de coleção. O que teve desempenho comercial modesto nos anos finais de produção se transformou em raridade com alto valor afetivo e histórico. É possível encontrar exemplares bem conservados sendo vendidos em feiras especializadas de carros antigos ou sites de colecionadores por valores que surpreendem. Um TL completamente restaurado pode custar tranquilamente entre 30 e 40 mil reais, dependendo do estado impecável de conservação e originalidade. Já uma Brasília, especialmente aquelas das primeiras séries ou versões especiais mais raras, pode ser encontrado por preços que variam entre 20 e 40 mil reais, valores que surpreendem qualquer um que lembra como esses modelos foram brutalmente desvalorizados em seus últimos anos de mercado. Hoje esses carros são procurados ardentemente por apaixonados por veículos clássicos que valorizam o charme nostálgico do design da época. O
Rugido característico e inconfundível do motor a ar e toda a nostalgia gostosa que cada curva da carroceria carrega consigo como lembrança de um tempo que não volta mais, mas que todo mundo adora reviver.